Fala galera, canal Meu Tricolor, voltando aqui nessa noite de quinta-feira para poder a gente continuar falando do nosso Fluminense e ter informação sobre Fulham e André. Vou te atualizar agora, notícia de última hora, tá? E tem uma informação, tá? Muito urgente também, do jornalista Caio Dantas, do jornal O Globo. Vou te passar essa informação que é muito importante para você saber como anda essa situação do André. Vamos falar nesse vídeo sobre arbitragem de sábado, tá bom? Já está definida pela CBF. John Arias, a gente precisa falar um pouco desse cara. E também vamos falar do monstro Thiago Silva. Bem como também as fotos do treinamento de hoje, tá? O penúltimo treinamento do jogo de sabadão contra o Atlético Mineiro. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Noite de quinta, quero te desejar uma noite abençoada, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua presença e obrigado pela tua companhia. Não vou demorar muito nesse vídeo, então já chega me dando aquela moral, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha os nossos conteúdos, beleza? Show de bola, deixa eu começar falando a respeito de arbitragem, vamos logo trabalhar logo com a arbitragem? CBF definiu o juiz que vai apitar o jogo de sábado, tá? Pelo Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro e Fluminense. Será o árbitro Flávio Rodrigo de Souza. Flávio Rodrigo de Souza. Eu, particularmente, não gosto muito desse cara. Mas, enfim, eu desejo que ele possa fazer um jogo tranquilo, sabe? E apitar o certo, o justo, é o correto. É só isso, só isso. Galera, lembrando, esse jogo é 9 horas sábado, tá? E será no Mineirão, não será na Arena MRV, beleza? Passada a primeira notícia aqui, eu quero estar falando para vocês agora a respeito de André. Vamos falar um pouquinho do André porque saiu uma matéria um pouco mais cedo hoje do jornalista Diogo Dantas, tá? Do jornal O Globo. E eu quero estar compartilhando com vocês aqui, vou ler para vocês aqui, tá bom? E aí vai fazer um pouco sentido pra gente o porquê que o André encostou na trave no Maracanã, após a nossa classificação às quartas de final da Libertadores. Deixa eu ler para vocês aqui. André dá como certa a saída do Fluminense para futebol inglês e vive clima de despedida. Entenda a situação. Volante tem plano A e plano B na manga e aguarda proposta ser enviada ao clube nos próximos dias. Galera, quando a gente lê um negócio desse, a gente entende que as coisas estão já meio que, né? Tem uma conversa já encaminhada, o seu staff está oferecendo jogador, entendeu? E eu vou chegar no furro, hein? O clima de despedida vivido pelo volante André tem uma explicação. O volante dá como certa a saída do Fluminense nos próximos dias, antes do fechamento da janela de transferência para a Europa. O destino ainda não é conhecido, mas jogadores e seus representantes possuem conversas com equipes da Premier League da Inglaterra, mesmo após a desistência do Fulham. Então eu vou entrar aqui agora, já que, né, o Diogo Dantas está falando isso aqui agora. Exatamente. O Fulham avisou o Fluminense de forma oficial, tá? Por isso que eu botei o Fulham em cima aí. Desistiu da contratação do André. Fechou com o volante, né, e desistiu da contratação do André. Lembro a vocês que o Fulham tinha oferecido 25 milhões de euros, sendo que o Fluminense fez uma contraproposta e pediu 35 milhões de euros. É uma negociação. Em tese, o Fulham talvez falasse assim, nem eu, nem você. 30 milhões de euros e talvez o Fluminense até aceitasse a negociação. Talvez, entendeu? Mas o Fulham desistiu de André. Notícia urgente, tá? Porém, como a gente está lendo aqui agora, a respeito dessa matéria do Diogo Dantas, do jornal O Globo, o seu representante tem conversas com clubes da Premier League que devem sim oficializar a proposta para o nosso Fluminense, né? E muito provavelmente, né, o André vai sair. A gente acabou de ler essa matéria aqui, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui. A proposta oficial da equipe inglesa foi recusada pelo Fluminense, né, que queria 25 milhões e o Fluminense queria 35 milhões. No momento, os demais interessados não fizeram novas ofertas, mas André confia que isso vai acontecer em breve. Eu te pergunto,
Como que ele confia que isso vai acontecer em breve? Porque basicamente tem alguma coisa já bem encaminhada. Concorda comigo? Então, em breve isso vai acontecer, tá? Se não for o plano A que ele deseja, aceitará o plano B. Então tem plano A e já tem plano B. Então, ou seja, tem coisas muito bem encaminhadas, plano A e plano B para André. Fato é que André vai sair do Fluminense. E o fato de ter encostado na trave daquele jeito, sim, foi o último jogo do André, né? Muito provavelmente no Maracanã e também na Libertadores. Na Libertadores a gente só volta a jogar no dia 18 de setembro, beleza? Na contagem regressiva, vamos ler aqui. O Fluminense também espera a proposta oficial com ansiedade, já que a venda de Alexander não será suficiente para o clube honrar todos os seus compromissos até o fim da temporada. Na contagem regressiva, André tem postado fotos nas redes de seus grandes momentos com o Fluminense e recebido o carinho de companheiros e da equipe e amigos, né? Aí tem uma foto dele aqui com a taça da Libertadores. Não é segredo o sonho do jogador em atuar no futebol europeu. Em 2023, houve a possibilidade de uma transferência para o Liverpool, mas as partes optaram pela permanência para buscar o título da Libertadores, que foi conquistado de forma inédita. Se a janela de transferência do futebol brasileiro se encerra em 2 de setembro, as principais ligas europeias, como na Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha, termina no próximo dia 30 de agosto, na sexta-feira da semana que vem. Seria esse, então, um possível prazo para que o volante constantemente convocado para a seleção brasileira deixe o clube, né, onde foi formado. Exatamente isso. André está se despedindo do Fluminense. Essa é a grande verdade, né? Esse é o assunto que eu queria estar trazendo para vocês aqui, tá bom? Então o André está se despedindo do Fluminense. O Fluminense precisa fazer essa venda. O volante deseja jogar na Europa e a gente sabe que a gente está vivendo aí os últimos dias com o volante André atuando pela nossa camisa. Por isso que a gente viu aquela cena lá. Show? Galera, vamos falar aqui agora do John Arias. Cara, o John Arias, ele tem, vivido um momento maravilhoso com a nossa camisa. E se vendemos o Alexander e agora estamos às portas de vender o André, significa que a gente teria como segurar o Arias, né? Aumentando a proposta salarial do Arias, fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer para manter o Arias. E eu tô aqui com matéria do site GE aberto, que diz assim, ó: artilheiro e garçom do Fluminense, Arias assume protagonismo e diz: sei da responsabilidade que carrego. Meia tem sido peça fundamental na equipe com gols e assistência em 2024. Apesar da temporada conturbada do Fluminense, John Arias é um dos destaques no futebol brasileiro em 2024. Em grande fase, ele assumiu o protagonismo do Fluminense e também virou peça fundamental da seleção colombiana, que chegou à final da Copa América. Autor de uma assistência e um gol na classificação tricolor às quartas de final da Conmebol Libertadores, Arias se isolou como artilheiro e garçom do time no ano. De acordo com dados do espião estatístico do GE. Após o jogo contra o Grêmio, o meia tricolor reconheceu que vive um momento especial na parte individual e afirmou que se cobra muito para seguir rendendo no clube. Palavras de John Arias, tá, gente? Escuta isso aqui. Claramente é um momento lindo na minha carreira. Acho que não tem segredo. Eu sou um atleta trabalhador. Uma das minhas grandes virtudes é não me conformar. Você diz que eu jogo bem todas as vezes, mas tem vezes que eu chego em casa chateado, porque sei que não fiz conforme o que eu queria fazer. Eu realmente me cobro muito. Essa ambição boa que eu tenho comigo mesmo faz com que eu durma e acorde com essa vontade de querer jogar melhor e ser protagonista, de querer ajudar mais meu time e a seleção. Estou em um momento importante e eu trabalho para que esse momento se estenda, porque sei da responsabilidade que eu carrego. Palavras do John Arias, cara, sensacional. Artilharia do Fluminense. Em 2024, Arias se isolou, tá com 8 gols, tá? O segundo colocado é o Lelê, que ainda tem 6 gols, tá? O Cano e o Cauã Elias estão com 5 gols. Então, 8 gols, John Arias. Garçom da temporada 2024, John Arias com 7 assistência, Ganso com 6 assistência. E aqui fala, no Fluminense desde 2021, Arias conquistou a Libertadores, 2 Cariocas e a Recopa Sul-Americana. Ao todo, ele tem 37 gols e 41 assistência com a camisa tricolor. Cara, realmente são números incríveis, sensacionais. Eu coloquei para vocês aí na capa do vídeo, né? O que eu coloquei? Simplesmente um jogador raro
um jogador onde o Fluminense achou, vindo lá do Santa Fé, e simplesmente se tornou nessa importância que é realmente esse jogador para nossa instituição, tá? Agora eu quero colocar com vocês aqui um pedacinho dos momentos dos bastidores do Thiago Silva, tá? E também vou compartilhar com você que vou chegar pro lado. Olha os números do Thiago Silva no retorno dele ao Fluminense. Simplesmente só notas acima de 7 e não poderia ser diferente. O cara realmente é um espetáculo e com a sua liderança, né? Motivou, assim como o Felipe Melo também. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá nos bastidores da nossa classificação às quartas de finais. E o Thiago Silva deixou esse recado aqui ó, antes de entrada do campo. Acompanha aí. Nós vamos dar a vida um pelo outro. Porque o melhor de tudo é o Fluminense. Não sou eu, não é ninguém. O mais importante é o Fluminense. Então vamos lá fazer o que a gente tem que fazer. Simplesmente é um cara de alta liderança, entendeu? É fundamental isso que ele falou e com isso me dá um entendimento de que esse time tá voltando a querer novamente um correr pelo outro e não somente um pelo outro, é pelo Fluminense. Foi aquilo que o Thiago disse. Não é por mim, não é por vocês. É pelo Fluminense e o Fluminense precisa que a gente dê a vida para poder a gente conquistar coisas grandes. Então, realmente, algo fantástico. Vou colocar para vocês aqui agora, tá? E a gente tá terminando. Algumas fotos do treinamento de hoje. Amanhã finaliza o nosso treinamento e a gente embarca, né, para Belo Horizonte, onde a gente vai passar a noite de sexta para sábado. E sábado às 21 horas a gente tem esse confronto aí super importante que a gente vencendo, a gente sai da zona do rebaixamento, beleza? Se você chegou até o final, deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos sempre com o máximo de pessoas que vocês puderem. Beijo no coração, uma excelente noite. Valeu, galera!